Vamos ficar de pé, irmãos, e orar? Querido Deus, que bom estarmos aqui nesta noite para podermos crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos viver, ó Deus, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Agora, Senhor, nos abençoe nesta nova oportunidade, nesta nova palestra, neste novo momento apologético. Derrama graça sobre nós, capacita o nosso cérebro a entender a Tua grandeza. Capacita, Senhor, o nosso espírito a receber a iluminação da Tua palavra. Nos abençoe nesta noite, ó Pai, mais um pouco, que possamos sair daqui hoje cheios da Tua graça, da Tua virtude, do Teu poder, da Tua palavra, ó Deus, do Teu entendimento. Nós Te entregamos todas as coisas nesta noite e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Quero dizer que todas as palestras, elas estão disponíveis no PDF. É só você me chamar. Você pegou, todos pegaram o meu marca-página aqui? Todos. Alguém não pegou? Não pegou? Tem lá no fundo. Cadê o diácono mais bonito da IEPAS? Cadê o nosso? Está aí o diácono. Vê lá se tem, irmão. Traz lá. Então, vocês podem depois me chamar no WhatsApp, falar, pastor, eu estava no congresso, eu ouvi a palestra, eu queria os PDFs. Inclusive, podem usar nas suas igrejas, podem ministrar lá, fiquem à vontade. Todo o material que o CACP produz é estritamente free e vocês devem e podem usar. Amém? Vamos lá. Agora, irmãos, rapidamente, nós vamos tratar do seguinte assunto: onde estão os mortos agora? Afinal de contas, é uma questão muito interessante, diante do fato de que há muitas pessoas ensinando o mortalismo. Não é só adventistas, não são só testemunhas de Jeová, são vários entre nós ensinando essa heresia. Eu me lembro que esses dias, o pastor Joaquim deve confirmar isso. O meu amigo, o bispo Hildo Melo, por exemplo, se não me falha a memória, está crendo agora no mortalismo. A igreja metodista é imortalista. Mas pastor, qual o problema do crente ser mortalista ou imortalista? Bom, na antropologia sem problema. Você morrer e ficar inconsciente por 1000 anos, não tem problema. A questão está na cristologia, na teantropia, ou seja, na encarnação do verbo. Jesus se fez carne. Lá em Filipenses 2,7 está a doutrina da quinoses. Ele esvaziou-se da sua glória, como está em João 17,5, da sua glória, mas nunca da sua divindade. Jesus, segunda pessoa da Trindade, era 100% Deus e 100% homem. E como homem, Jesus entregou o seu espírito e morreu. Ora, se Jesus é só um corpo, sendo a segunda pessoa da divindade, e ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, como pode Deus ficar 3 dias inexistente? Porque a doutrina do sono da alma não é do sono, é do aniquilamento. É a tese do monismo. O homem é uma coisa só, é uma coisa una. Quando morre, para de existir. Dá para aceitar esse tipo de coisa? Vocês estão entendendo como é que um abismo chama? Percebam, a questão é cristologia, não é antropologia. Porque afinal de contas, eu e você, não faz muita diferença. Já passaram por cirurgia? Tomaram anestesia geral? Quem aqui já passou pelo processo de anestesia geral? Quando eu voltei da anestesia geral, queria saber se o médico não ia me operar. O doutor falou, já operei. Eu falei, Ele falou, já. Eu falei, que rápido. nem lembrava que tinha sido operado.
Então o que acontece? Para mim o tempo variou? Foi 0 de tempo. A cirurgia demorou 1h30, mas na minha cabeça foi 30 segundos. E eu ainda olhei para a anestesista, falei, capricha na dose que eu estou nervoso. Ela falou, tá bom, conta até 10. 1, 2. Eu estava nervoso, né? Então vejam, amados, na antropologia não faz diferença, mas na cristologia, heresia e heresia de perdição. Porque se você negar a divindade de Jesus Cristo, não há salvação para você. Jesus tem que ser reconhecido como a segunda pessoa da divindade, Deus encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você negar isso, João diz, não há salvação para você. Então veja, todas as pessoas que dizem crer na Trindade e são mortalistas, são negadoras da doutrina da Trindade. Coitados dos adventistas, dá até dó quando eles tentam explicar onde estava o Espírito de Jesus. É uma confusão, eles ficam todos perdidos, porque afinal de contas não dá para colocar Jesus na inexistência, tá bom? Muito bem, nesta noite então, olha os objetivos aí, pastor Lucas pode colocar para vocês. Os objetivos da nossa aula desta noite: mostrar o estado presente dos mortos, desfazer os equívocos, sono da alma, reencarnação, purgatório, aniquilacionismo, e mostrar a esperança da ressurreição em Cristo. Amém? E depois eu vou explicar por que o crente tem que ressuscitar se o espírito dele já está com Jesus. Por quê? Se eu não falar até o final, você me cobra. Tá bom? Próxima, por favor. Olha que maravilha. Quando alguém morre, para onde vai? Vai imediatamente para a presença de Deus. Vamos ler comigo os versículos bíblicos? Primeiro, Filipenses 1:21. Porque para mim, vamos lá, todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 5:8. Mas temos confianças e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então eu quero te dar uma informação. No dia da sua morte, você vai se encontrar com Jesus. Oh, glória! Irmãos, lá em Lucas 16, do 19 em diante, nós vamos já falar dessa passagem. Quando o Lázaro morre, o anjo do Senhor vem buscar o servo de Deus. Já o ímpio acorda direto no inferno. Mas que maravilha, o dia da nossa morte. Talvez você vai estar sozinho. Teu cônjuge não vai estar lá. Os irmãos da igreja não vão estar lá. Seus parentes não vão estar lá. Seus filhos não vão estar lá. Mas Deus estará com você na hora da sua passagem. Haverá paz no vale. Oh, glória a Deus! O crente, quando morre, não fica sozinho. Deus vai estar contigo naquele vale. Que maravilha! Irmãos, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Alguém aqui já passou por um quase morte? Dá um sinal com a mão. Alguém? Você já, Davi? Mais alguns irmãos lá atrás, eu também já passei. Deus estava comigo. Eu senti Deus. Aliás, naquele dia que eu passei um quase morte, se eu tivesse morrido, eu ia para o céu de uma maneira assim maravilhosa. Eu não estava nem sentindo dor. Aí eu voltei, estava lá o bombeiro já com o desfibrilador ligado em cima de mim. Ele não deu a carga não, eu voltei antes. Eu pensei comigo, puxa vida, eu podia estar no céu agora, esses caras me acordaram, né? Mas, irmãos, o viver é Cristo e o morrer, aleluia! Nós precisamos
ter fé e olhar para o dia da nossa partida como um recomeço, como algo mais positivo. Nós vamos chorar, é verdade. Eu me lembro nesta igreja, no dia do velório do nosso saudoso pastor Natanael, que vai fazer 10 anos, né? Eu chorei muito porque ele me faz muita falta até hoje, mas muita falta. Mas ele não pertence a nós, ele pertence a Deus. E um dia nós também vamos partir. Mas acredite no que eu estou falando, você não estará sozinho. Sabe? Imagine um velório de um crente, que maravilha. Agora imagine um velório de um adventista ou de um testemunho de Jeová. Está aqui o nosso irmão, que hoje deixou de existir, talvez um dia vai existir, amém, irmãos? Olha que velório triste, né? É ou não é? Um velório um pouco sem vida, né? Agora, um velório bíblico, é até engraçado falar isso, né? Mas tem velório que é bonito. O velório do pastor Natanael Rinaldi foi lindo. Eu tive uns velórios lá em Rio Preto, na nossa igreja, que foi um negócio espetacular. Como é que pode velório ser bonito? Todo mundo sentia a graça de Deus no velório, sentia que a pessoa está com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. O diabo quer tirar isso de nós, através de heresias, doutrinas antibíblicas, gente que fala rebuscadamente, para engendrar mentiras do inferno em nosso coração. Não, conosco não. O viver é, e o morrer é. Toma essa, diabo. Próxima, por favor. Quando o ímpio morre, como eu citei em Lucas 16, 23, ele já vai para o lugar de tormento. Olha 2 Pedro 2,9. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou aqui é o abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Veja que Pedro, ele diz que assim como os anjos, tem um grupo de anjos, que foi reservado para o dia do juízo, os ímpios também. Agora, os anjos que foram reservados para o juízo, estão conscientes ou inconscientes? Estão conscientes. E os ímpios? Idem. Os ímpios estão conscientes no lugar de tormento, ou no Hades. Eles estão conscientes, tá certo? Geralmente quando eu falo isso, a pergunta que surge é como pode uma pessoa que ainda não passou pelo juízo do trono branco estar no Hades? Primeiro que o Sheol ou Hades é o estado intermediário da alma entre a morte e a ressurreição. O paraíso é também o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. A questão é que lá em João 3, verso 17 e 18, está escrito que Jesus veio para o mundo, veio salvar o mundo, mas o mundo o rejeitou. Por isso, todo aquele que rejeita o Senhor já está condenado. Dentro do Código Penal, é aquele indivíduo que foi pego cometendo crime. Ele já é preso primariamente, há uma medida, prisão em flagrante, mas tem outro nome, preventiva. Ele já recebe uma preventiva, né? A não ser que ele apele para o STF, mas já recebe uma preventiva, tá certo? E aí espera o dia do juízo, da condenação. O juiz vai só delimitar a dosimetria diante do fato. No caso das pessoas que morreram ímpias, perdidas, e vão para o lugar de tormento, elas vão aguardar o dia da ressurreição, porque como está em Daniel 12 e João 5, todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. Então eles serão ressuscitados, porque o Hades dará os seus mortos, e aí eles receberão o corpo e serão condenados para todo sempre. Tá certo? Então é isso que a Bíblia nos ensina, como está em Mateus 25, 46. Né? Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Tá ok? Próxima, por favor.
Eu já expliquei como é que o ímpio vai para o inferno, está aí João 3, 17 e 18. Está aí o texto que eu acabei de ler. Próxima, por gentileza. Vocês conhecem esse quadro aí? Quem conhece o livro Plano Divino, através dos séculos? Opa, tem um grupo de pessoas aí que conhece. Este livro, eu fui discipulado com ele, o pastor Edson Miranda também, vários irmãos aqui também. Você também, Joaquim? É por isso que você não é tão ortodoxo, então. Então, nós somos discipulados com esse livro. E esse mapa que você está vendo aí, completo, é o mapa dispensacionalista. Esse mapa dispensacionalista, ele está no meio do livro, também na Bíblia Dake. Aí você vê, olha, o estado intermediário. Como era a mansão dos mortos. Porque Sheol e Hades significa mansão dos mortos. Então, de um lado, nós temos o paraíso, que é onde Jesus desceu quando ele morreu na cruz. Do outro lado, nós temos o lugar de tormento, que não é inferno, tá? É Hades mesmo. E no meio nós temos o abismo, que é onde aqueles demônios foram guardados. Quando Jesus, ele vai ao Hades, ele desce no paraíso, ele proclama a vitória, como está em 1 Pedro 4. Ele proclama a sua vitória. E aí ele leva cativo o cativeiro, como está em Efésios 4, de 7 a 11. E ele coloca esse cativeiro debaixo do altar de Deus, como está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Então hoje o crente, quando morre, vai para debaixo do altar de Deus. E quando os não crentes morrem, continuam descendo para o Sheol e vão para esse lugar de tormento até o dia do trono branco. Amém? Isso é que nós chamamos de estado intermediário. Próxima, por favor. Aí vamos refutar algumas falsas doutrinas. Primeiro, não existe purgatório. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, primeira coisa, não há segunda chance, nem lugar de purificação intermediária após a morte. Porque os católicos dizem que o purgatório não é para o ímpio, o purgatório é para o crente. Sabe aquele crente que eles acham que não é muito santo? Aí quando morre, faz missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. Dependendo o indivíduo que morreu, se ele é uma pessoa muito cheia de traquinagem, faz missas por 10 anos, para ver se ele sai logo do purgatório. Tá certo? Irmãos, preste atenção numa coisa. Nós não somos justificados por obras. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Lembra os 4 passos da salvação? Quando nos convertemos, somos regenerados e justificados. Regenerados e justificados. Instantaneamente. Aí começamos a passar pelo processo de santificação. E por fim, somos glorificados no último estágio da nossa salvação. Agora, se você morre aqui no meio do processo de santificação e você está no processo, você é automaticamente justificado diante de Deus. Todos somos justificados diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: então, Senhor, eu estava ali fora, estava tomando um foguinho, dei uma queimada em umas partes que estava meio carnal, fritei aqui, fritei ali, agora eu mereço, dá licença, onde é o meu lugar? Ninguém vai poder fazer isso. Irmãos, no céu só existe pessoas que não merecem. Eu até tenho um vídeo de um pastor que ele está discutindo na rua com uma pessoa, e a pessoa pergunta: qual é o padrão para ir para o céu? E ele responde: perfeição. Aí a mulher fala: então como alguém vai para o céu? Ele fala: graça, favor imerecido. Mas como? Ela pergunta, e ele fala: Jesus te justifica. É por causa dele, por ele que você vai para o céu. Então ninguém precisa aqui de purgatório, nós precisamos do sangue de Jesus. Hebreus 10, 14, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não há necessidade de purgatório, de purificação, Cristo já fez isso por nós. Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o purgatório pressupõe obras de santificação, de penitência, de sofrimento, para completar a salvação.
A Bíblia rejeita isso. Amém? O purgatório é uma heresia. Segundo a Bíblia, não tem necessidade. Próxima, por favor. O Espiritismo é uma doutrina falsa que ensina que os mortos voltam. Então, quando a pessoa começa a ouvir vozes, eles dizem assim: você tem que ir lá no Pai João para desenvolver o teu espírito, para poder se comunicar melhor com os espíritos. Geralmente a pessoa chega no Pai João ouvindo um ou dois espíritos, sai de lá ouvindo milhares, porque eles incentivam a comunicação com os espíritos. A Bíblia fala em Isaías 8,19, que esses espíritos que chilreiam são espíritos enganadores de demônios. Lá em 1 Coríntios 10, Paulo fala: as coisas que eles sacrificam aos ídolos, não sacrificam à imagem, mas sacrificam aos demônios que estão por trás das imagens. Então, irmão, não existe essa questão de espírito vagante. A alma do indivíduo, quando morre, ou vai para o paraíso, seio de Abraão, ou vai para o lugar de tormento. Não tem alma penada. Eu vi alguém parecido com a minha avó, com a minha tia. É consciência pesada ou feijoada muito pesada na hora do almoço. Não, ou na janta. Não existe alma penada. Imagine vocês que lá em Rio Preto tinha um pastor que ele contava com orgulho que a sogra dele morava sozinha no sítio. E um dia de manhã ela apareceu no pé da cama dele: meu genro, venha me buscar. Pastor contando isso, ele conta com uma alegria, como uma grande revelação. E aí ele pegou o carro com a esposa e foi na chácara da sogra. Chegou lá, ela tinha morrido. Era a alma dela que veio chamar o genro. Irmãos do céu, está filmando, né? Irmão, num determinado lugar, o que aconteceu? A viúva do presidente da igreja falecido não estava recebendo a prebenda direito. Aí diz que o pastor falecido apareceu para o atual pastor presidente. E ele apareceu para ele e falou assim: fulano, não me esqueça de pagar a prebenda da viúva. E aí ele chegou diante da igreja e falou: irmãos, nessa noite o pastor presidente me apareceu e nós temos que pagar a prebenda da viúva, porque o próprio presidente me disse. Olha que coisa, isso é o quê? Espiritismo. Tem um vídeo muito famoso aí na internet de um desses pastores coach, e ele fala assim para a menina: teu pai morreu e você não perdoou ela, né? Não perdoou ele, né? E ela fala: sim, eu não perdoei. Vem, minha filha, eu sou seu pai. E ele abraça a menina e a menina chora perdoando o pai, como se o pastor tivesse possuído pelo pai da menina que havia morrido. Isso aconteceu no centro do Pai João? Não, numa igreja evangélica. Misericórdia, meu Deus. Próxima, por favor. O aniquilacionismo, irmão, é uma doutrina que ensina que a alma do indivíduo para de existir na hora que morre. Eu já comentei isso com vocês. Apocalipse 10, 28, Jesus falou: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma imperecível entre a morte e a ressurreição. Geralmente, os adventistas, por exemplo, dizem que essa doutrina da imortalidade da alma foi criada por Platão. Isso não é verdade. Olha Gênesis 37, 35, aquela história do Jacó, a história do seu filho. Pegaram José, venderam José, mas para o pai, pegaram uma roupa dele, mataram um bicho, passaram sangue, não tinha DNA naquele tempo, trouxeram para o pai a roupa do menino rasgada, não tinha corpo, só sangue na roupa. Olha o que diz a Bíblia: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem Jacó. Recusou, porém, ser consolado, e disse, olha o que Jacó vai dizer: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até o Sheol. Assim chorou seu pai.
Algumas Bíblias traduzem por sepultura. Está errado, porque no hebraico é kever, a palavra sepultura. E aí está Sheol, mas algumas Bíblias colocam sepultura. Agora, irmãos, tinha corpo? O bicho na cabeça do Jacó não tinha comido José? Tinha corpo? Não tinha. Então o que Jacó está falando? Jacó está dizendo que ia para a mansão dos mortos e encontraria seu filho. É isso que Jacó está dizendo. Jacó era imortalista. Ele acreditava que a alma sobrevive após a morte do corpo. Ainda de maneira errada, o rei Saul também era imortalista. Queria falar com Samuel depois de morto. Com quem que ele falou? Com um demônio, né? Mas ele era imortalista. Próxima, por favor. E eu vou concluir. Vamos concluir com aquela questão. Se a minha alma, ao morrer, vai imediatamente para a presença de Cristo, por que eu tenho que ressuscitar? Preste atenção no que vou te explicar. Quando Deus fizer todas as coisas, lá em Apocalipse 21 e 22, haverá o quê? Novos céus e nova terra. Lembra Jesus ressuscitado? Ele era ressurreto. E ele atravessava a parede, ressurreto. Mas também comia pão e bebia vinho. Comia peixe também, exatamente. Inclusive o pastor Rinaldi Filho me fez uma pergunta uma vez, se ia ter banheiro no céu. Uma pergunta interessante. Afinal de contas, Jesus se alimentou. Eu estava num congresso apologético lá em Aracruz, no Espírito Santo, e a mulher do pastor da primeira igreja batista, ela era uma doutora em química, viu, pastor Edson Miranda? Doutorada em química. E aí nós conversamos, entramos nesse assunto, e ela me ajudou a esclarecer o assunto. Absorção. Nós sabemos muito bem que o nosso corpo, na juventude, absorve a maior parte dos alimentos. Na velhice, nós absorvemos bem pouco do alimento, isso nos leva à morte, inclusive. O glorificado, que vai poder experimentar do mundo físico, mas ele vai absorver 100% e só vai experimentar o que for necessário. Ele não vai ter glutonaria, porque é uma obra da carne, e ele só vai comer e experimentar. Ou seja, o que estou dizendo? Que na eternidade, você vai desfrutar como Adão no paraíso. Ele desfrutava da presença de Deus e também das coisas físicas. Não sei como vai ser esse novo mundo, esse novo céu, essa nova terra, mas nessa eternidade, nós desfrutaremos do mundo físico e desfrutaremos do mundo espiritual. Os anjos só podem desfrutar do mundo espiritual e, com raras exceções, permissão para entrar no mundo físico. Mas nós transitaremos entre os dois mundos e desfrutaremos dos dois mundos. Por isso, nós vamos ressuscitar, porque vamos ter um corpo imortal para desfrutar também do mundo físico. Eu estou com Cristo lá. Aliás, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, Ele vai chamar a alma dos mortos para ressuscitar. Lembra, 1 Reis 17, quando o menino morre e Elias vai ressuscitá-lo? Boca com boca, olho com olho, mão com mão. E aí Elias fala o quê? Lá no final do capítulo 17, Senhor, que a alma do menino volte para esse corpo. Porque isso é ressurreição. É a alma saindo lá do paraíso e voltando para o corpo, ou do seio de Abraão. E só uma nota para terminar, eu preguei isso ontem aqui na igreja. Entendam, o homem que pode passar aqui na terra pelo milagre da ressurreição, como o menino que o Elias orou, são só pessoas salvas. Por quê? Hebreus 9, 27 está escrito o quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então quem tem juízo não passará pelo milagre da ressurreição. Todos os 10 casos de ressurreição na Bíblia são pessoas da família de Deus, são pessoas salvas, são pessoas da aliança. Elas foram ressurretas, porque Romanos 8:1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, os salvos em Cristo Jesus podem morrer e até passar pelo milagre da ressurreição. Se porventura eu vier a morrer, Joaquim, você não vai orar por mim. Deixa eu quieto.
Eu já sofri para morrer, estou lá em paz. Você não vai querer me ressuscitar. Tá certo? Amém? Né? Porque se orar, se o Joaquim orar com fé, eu estiver morto, eu posso ressuscitar? Posso, porque não há condenação para mim. Entenderam isso? Também é David Cloud, o autor daquele estudo sobre batismo infantil, ele que desenvolve essa tese muito bíblica, inclusive. Amém? Deu para entender por que você tem que ressuscitar? Então, quando o adventista ou a testemunha de Jeová te perguntar se a tua alma está com Deus para que você vai ressuscitar, você tem a resposta. Amém? Muito bem, 9h32, perguntas e respostas. Levante a mãozinha. Vamos aí. Tem um monte de mão, irmão. Lá atrás levantou primeiro. O meu moço aqui, o pastor Joaquim de Andrade, vai até aí. É o meu Geazi. Deixa o André ficar sabendo disso. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém. A minha pergunta é com respeito à questão da concepção. Quando a pessoa ela passa por esse processo, né? A vida se dá na concepção. Como funciona a questão do corpo aí? Quando, né, no caso, a pessoa ela morre. Você lembra onde está escrito isso? Salmo 139. Isso. Aquele texto Estava que em fala forma. assim, que todos os meus dias estão escritos no teu livro, não está falando do livro existencial, como ensinam alguns calvinistas. Ali está falando do processo gestacional. Foi decretado por Deus que é 9 meses. E quando é que a vida começa? Na fecundação. Quando o óvulo encontra com o esperma, fecunda-se, Deus ali gera o espírito do indivíduo. Tá certo? E aí nessa questão, caso morra antes de vir a nascer, como funcionará aí o corpo glorificado? Como que vai ser essa pessoa? Então, agora nós vamos entrar no campo especulativo, porque a Bíblia não fala. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Minha filha está de 3 meses. Eu não vou ser avô. Eu já sou avô. Desde o dia que ela ficou grávida, eu já sou vovô. Ela teve agora um momento difícil, um processo de sangramento. Não foi nada grave, graças a Deus, o bebê está bem. Mas se ela tivesse passado por um aborto natural, eu ainda continuaria sendo avô. Aquela criança já existe. Para Deus, ela já existe. Está entendendo? Agora, a especulação. Então, morreu o bebê, ou morreu no ventre. E a criança, quando ressuscitar? Tem uma tese do meu professor de teologia, tio Amadeu, já falecido, que ele dizia o seguinte, que todos na ressurreição teremos em média 33 anos. Eu achei bacana. Se eu tiver 33 anos e o nariz não torto e não careca, tá legal. Tá legal, tá legal. Eu gostei da tese. Amém? Respondi a sua pergunta. É só especulação. Não vai fazer disso uma doutrina, tá? Próximo. Teremos a estatura de um varão perfeito. Ah, tá bom, é bíblico isso aí. É. Tá bom. Tá vendo? Pastor Joaquim de Andrade já aprimorou a tese. Pastor, boa noite. A respeito da alma do ímpio, né? Fica bem claro que ele sente dor lá no lugar de tormento. Porém, eu gostaria de perguntar, a alma do ímpio que morre, ela é revestida por um corpo momentâneo até o momento da sua ressurreição? Não, ali é só a alma dele. É só a alma dele. Agora, depois da ressurreição, ele vai ter um corpo que, embora não seja glorificado, ele não é mortal, ele é imortal. Tá certo? E ele não é corruptível, ele não vai deteriorar. Ele não tem a glorificação que nós teremos, mas ele vai subsistir pelos séculos dos séculos. E diz a Bíblia, lá em Apocalipse 14, e o seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Tá? Por que um ímpio que pecou durante 50 anos tem que padecer do inferno pela eternidade? Porque ele pecou contra um Deus eterno. Aí que está o problema. O pecado é contra um Deus eterno. Se fosse contra mim, contra você, tudo bem, mas é contra um Deus eterno. Aí complica. Amém? Respondi a sua pergunta? Amém, muito obrigado. Deus abençoe, eu que agradeço. Próxima pergunta? Ali.
Tem mais uma mão lá atrás, pastor Joaquim. É muito bom aprender e crescer na graça, né? Vocês perceberam, irmãos, que não é só vocês que aprendem comigo. Eu aprendo com a sua pergunta também. Pastor, oi, queria, que atualmente um dos maiores hereges que tem aí, que é o Ed Renekiewicz, ele diz que não tem inferno, que não vai ter, né, não vai ter condenação eterna. E eu quem disse? O Ed Renekiewicz. O Ed Renekiewicz. Eu fiz até um vídeo, eu disse que ele é pior que um ateu. Não, e aí ele diz, eu estava vendo ele, né, num programa com, agora não lembro quem era o entrevistador. E aí, pô, o cara um pecador tremendo, ali, né, perguntou para o Ed Renekiewicz, pô, será que eu vou para o inferno? E aí, sabe qual foi a resposta do Ed Renekiewicz? Ele falou, descansa na misericórdia de Deus. E aí, outro dia eu vi ele falando que lá no céu, até Hitler vai estar salvo. O que o senhor acha de toda essa heresia que ele prega aí? Ele é universalista, né? Deixa eu te falar. Eu esqueci o nome do irmão. Como é o nome do irmão? Meu nome é Anderson. O Anderson, deixa eu te falar. O Ed René foi excluído da Ordem dos Pastores Batista. O Ed René é uma pessoa que no meio do processo apostatou da fé. Só que ele já está velho e ele só sabe fazer o que ele faz, que é ser pastor. Então ele continua em cima do púlpito para ganhar o seu salário, para tirar o seu sustento, mas ele já é um ateu. Sabe, ele é um câncer no meio da igreja. Tá? Ele é um destruidor de corações e fés. Ele destrói a fé e a mente das pessoas. Então, irmãos, pessoas como Ed Renekiewicz são nocivas, Caio Fábio, Ariovaldo Ramos, Ricardo Gondim. Esses homens são perniciosos, são detratores, são pessoas nocivas no seio da igreja. Tá? Aí alguém vai dizer, pastor, o senhor fica falando o nome assim, rasgadamente. Eu costumo dizer o seguinte, imagine você, o chefe da Anvisa, vindo num horário nobre da televisão aberta, e dizendo assim, boa noite, aqui é o diretor da Anvisa, estou passando para dizer que há um remédio para dor de cabeça no mercado que em 30 segundos mata você. Mas por questões éticas, nós não vamos falar o nome nem o lote do remédio. É assim que a Anvisa trabalha? Não, a Anvisa trabalha assim. Aqui é a Anvisa, o remédio tal, número tal, lote tal, está causando isso, isso, isso. Então a Anvisa, para que o recado dela seja eficaz, ela dá nome e sobrenome. No mundo espiritual, nós temos às vezes que citar nomes e sobrenomes, porque esses homens estão matando, roubando e destruindo. São verdadeiros genocidas de fé e de esperança no meio da igreja. Fique atento com esses caras. Tá bom, irmãos? Não tem mais? Não, alguém mais tinha levantado a mão, cadê? Aqui, Joaquim, uma última aqui para nós terminarmos. Pastor, existe diferença de mortalismo e aniquilacionismo? Mortalismo e aniquilacionismo é a mesma coisa. O que você tem que diferenciar é os que creem no sono da alma dos aniquilacionistas. Porque os que creem no sono da alma é assim, é a doutrina seguinte. Eles são dicotômicos, então o indivíduo morre, o corpo fica aqui, o espírito torna a Deus, e aí Deus põe para nanar o espírito. Neném. Aí o espírito dorme. Então essa é a tese do sono da alma. Não é bíblico também, mas não deixa de ter a parte espiritual e a parte física. Na doutrina aniquilacionista, o ser humano é a tese monismo, ele é um bloco só. Então, quando você morre, você para de existir. Perceba que não, o adventismo usa o predicado sono da alma, mas está errado. Isso aí é uma cilada para enganar as pessoas. O que eles ensinam é aniquilacionismo. Ok? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Terminamos, vamos orar?